Oi, bom dia. A gente está aqui para nossa live sobre Alzheimer na família e eu vou convidar a Monique aqui para se juntar a gente. Oi, Monique. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer, como a gente combinou, né? E eu vou colocar o Dr. Davis aqui na tela. A gente, no mês, alguns meses, a gente fez uma matéria muito interessante sobre Alzheimer na família. Teve uma repercussão muito bacana e a gente trouxe você justamente para falar com a gente sobre a sua experiência de cuidar da sua avó em casa, e o Dr. Davis vai fazer essa interação com você sobre a questão toda da institucionalização, o diagnóstico, como é que tem sido a evolução dessa doença ao longo dos anos, enfim, um bate-papo entre vocês. Vocês não vão mais me ver, vocês não vão mais me ver na telinha. Eu vou passar para o Dr. Davis e eu vou estar aqui respondendo dúvidas. Se vocês quiserem mandar pergunta, pode perguntar aqui no chat. E vamos nessa, tá bom? Muito obrigada aí pela Obrigada a vocês participação. pelo convite. Pronto, Dr. Davis, você está no nosso... Bom dia. Então, Dr. Davis, como é que está a situação, né, da doença de Alzheimer hoje no Brasil e como é que é normalmente a trajetória do diagnóstico? E depois eu peço para a Monique também comentar como é que foi a experiência dela, né, como cuidadora da avó dela e nessa experiência da trajetória do diagnóstico. Então, a gente estava aqui, antes da nossa conversa iniciar, a gente tem boas notícias junto com mais notícias, né? A gente estava olhando aqui o site do IBGE, você pode mostrar, Mariana? Olha que bacana. Você tem aí a população brasileira, e o interessante é que desde que nós começamos a conversar, já nasceram 4. Ao mesmo tempo, se eu colocasse aqui no gráfico a mortalidade de idosos, ela estaria diminuindo. Então, essa é uma boa notícia, mas essa também é uma notícia que traz dificuldades para o país. Por quê? Nós temos hoje, por exemplo, 210 milhões de brasileiros, desses quais em torno de 10% tem mais de 65 anos, portanto 21 milhões. E desses 21 milhões, em torno de, vou botar entre 5% e 7%, né? Portanto 4 a 5 milhões mais ou menos, tem uma demência. Né? E aqui é a primeira coisa que é importante de definição, que muita gente faz confusão. O termo doença de Alzheimer é o termo que ficou popularizado para qualquer tipo de demência, mas na verdade é a demência mais comum, mas não é a única forma de demência. Na verdade, nos idosos, a gente poderia dizer que a demência de Alzheimer, junto com a demência vascular, é que corresponde à maior parte dos casos. E eu gosto de citar didaticamente o seguinte exemplo. A doença de Alzheimer é uma doença primária do cérebro. O cérebro atrofia, diminui de volume. Primeiro inicia em algumas áreas e depois se espalha para outras áreas. Já a demência vascular seria como que, se a gente cortar um queijo suíço, a gente vai ver vários buraquinhos do queijo. Né? Então, a demência vascular nada mais é o seguinte: o cérebro está no volume normal, porém, por problemas de circulação do sangue arterial, você tem áreas isquêmicas, portanto, com déficit de oxigênio, por obstrução de pequenas artérias, que com o tempo levam a pequenas isquemias que, de forma repetitiva, formam lesões cerebrais múltiplas. Então, ambos os mecanismos levam a uma diminuição da capacidade mental, portanto, a demências. A gente pode dizer, então, que existe a demência do tipo Alzheimer, a demência vascular e outros tipos de demência, algumas até reversíveis. Vou citar um exemplo. O hipotiroidismo, se não tratado,
chegando a extremo, pode levar a um quadro de demência que, uma vez revertido o hipotiroidismo, a pessoa fica legal. Eu tive um caso que já estavam quase internando ela numa clínica psiquiátrica. E era só hipotiroidismo. Um outro fenômeno bastante interessante, que é um tema de difícil abordagem, é o número de pacientes de doenças mentais que envelhecem muito também está aumentando. E é interessante, fica difícil você dizer o que é demência ou simplesmente degeneração do processo mental que sempre existiu. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, quer dizer, você tem demência, na verdade, e que a doença de Alzheimer é a causa principal, ok? Uhum. E aí, eu vou até perguntar um pouquinho para a Monique agora, qual foi o teu caminho de trajetória para esse diagnóstico, já que tem tantas nuances entre uma coisa e outra, não é fácil. Imagino que não deve ser fácil você chegar ao diagnóstico, é isso, até para poder depois fazer o tratamento. Conta aí um pouquinho para a gente, Monique. Ih, Monique, seu áudio não está muito legal. Monique, seu áudio não está bacana. Não estou te ouvindo. Será que tem como a gente sair e voltar de novo? Ah, ela vai voltar de novo. Como é que você volta de novo? Só um minutinho, pessoal. Voltar. Só um minuto. Depois a gente vai disponibilizar. Eu tô colocando a Monique de volta. Oi, Monique, vai ver se você tá... Tá me ouvindo agora? Agora tá perfeito. Vou colocar você de volta. Então, você ouviu minha pergunta? Ouvi sua pergunta. E ouviu o Dr. David também? Ouvi sim. Vocês aqui não me ouviram. Não, agora coloca. Então, deixa eu explicar como foi, assim, até para contextualizar como eu descobri, como foi, entre aspas, mais fácil, mas só até a página 2, vamos dizer assim. A minha avó paterna, ela já tinha tido um caso de demência. Minha avó paterna, ela conviveu 10 anos com esse quadro de demência. E aí, então, como a gente viu o processo com a minha avó paterna, quando a minha avó materna apresentou o primeiro sinal, eu já me liguei e eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha. Mari? Oi, tô aqui, tô te ouvindo perfeitamente. Tá, não, tranquilo. É que tocou o telefone aqui no consultório. Não, tranquilo. Uhum. E aí, então assim, a minha avó materna, qual foi o primeiro sinal dela? Foi um domingo de Dia das Mães, há mais ou menos uns 4 anos. A gente almoçou juntas e ela tinha o hábito de deitar depois do almoço para cochilar. E quando ela tirou aquele cochilo ali de meia hora, quando ela levantou, ela virou para mim e perguntou se eu já tinha almoçado. E aí eu virei para ela e falei assim, só que na hora eu não me atentei, eu falei assim, claro que eu almocei, almocei junto com a senhora tipo, tá doida? Fiz mais ou menos assim. Uhum. E aí ela realmente ficou muito brava. Ela ficou brava com aquilo. Ela falou assim, eu não sei se você almoçou, você fala comigo direito e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi que aquilo ali era real, que ela não tava brincando comigo, ou alguma coisa no sentido, eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha nessa história. E aí, minha avó não tratava com geriatra, minha avó tinha os outros médicos dela, cardiologista, enfim, os médicos que
cuidam normalmente assim da gente, né? E aí eu conversei com meu pai, que já tinha passado por isso com a minha avó, né, a mãe dele, minha outra avó. E aí meu pai falou assim, tá estranho, procura um geriatra. Aí foi o que meu pai falou, procura um geriatra, porque a minha outra avó, ela foi tratada o tempo inteiro com um geriatra. Aí eu corri, procurei um geriatra, recebi até uma indicação de um amigo da geriatra que tratou da avó dele até a avó dele falecer, enfim. E aí eu fui nessa geriatra com a minha avó. Chegando lá, eu expliquei a situação para a geriatra. E aí ela fez alguns testes. Ela tirou lá... Eu lembro que ela tinha até um roteirinho de perguntas. Fez algumas perguntas para minha avó. E aí, ao final disso, ela virou para mim e falou assim... Olha, sua avó tá com depressão. Aí eu, depressão? Aí ela, depressão. Eu falei, doutora, a senhora tem certeza que não é Alzheimer, não é uma demência? Não é... Aí ela falou assim, não, é depressão. Vamos tratar a depressão. Aí entrou com tratamento de depressão. Eu, tá bom. É aquele caso, né? O médico falou, eu acatei, eu não questionei. Não procurei também uma segunda opinião. E aí, com isso, a doença avançou. E aí, quando eu fui, né? Recebi a indicação do tipo, não, você tem que ir num neuro, vai num neuro, vai num neuro. Aí, quando a gente chegou a neuro, a neuro virou para mim e falou assim, olha, no início realmente é complicado se o médico não tem digamos assim, a experiência com Alzheimer e tudo mais, ou demência, é complicado diagnosticar. No começo, às vezes, confunde mesmo com depressão, mas a gente fica fazendo um acompanhamento ali mensal para ver realmente se não é depressão, se é Alzheimer, e no máximo em 6 meses a gente troca o tratamento, se confirmar uma demência e tal. E aí ela falou, olha, sua avó já avançou bastante. Então, agora a gente já está num ponto mais complicado, porque demorou-se o diagnóstico. Infelizmente, por mais que tenha sido, de certa forma, fácil para mim identificar aquele lapso de memória que ela teve, aquele apagão do almoço que ela não sabia que eu tinha almoçado, demorou o diagnóstico por conta do primeiro médico que eu levei ela e que disse que era depressão. É exatamente aí, isso a gente até abordou na nossa entrevista, eu e o Dr. Davis, que é muito comum, e como você mesmo falou, é muito comum ter esse diagnóstico de depressão no início da doença e tal. Mas uma vez diagnosticado, aí agora eu pergunto para o Dr. Davis, como é que a doença em si vai evoluindo e qual e como que a organização familiar, né, se mobiliza ali para poder tratar da doença dessas diferentes fases, né? Como é que é a prática, como é que é normalmente recomendado fazer em termos da família, né? Como que a doença progride na pessoa e como que a família se comporta normalmente, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, demência, na verdade, não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico que tem que ser buscado em todo paciente com terceira idade que chega no consultório com, por exemplo, um quadro de depressão, com, por exemplo, muitas vezes abre o quadro com uma incapacidade de gerenciar a vida própria. Então, de repente, são contas que se acumulam, empréstimos que não se justificam no banco, e uma casa que antes era bem arrumadinha fica completamente bagunçada. Ou então, muitas vezes, também uma perda de peso sem justificativa, muitas vezes porque a pessoa que, por exemplo, mora sozinha, simplesmente já não gerencia direito o cozinhar, o fazer a comida, o se preparar as refeições e assim por diante. Então, ou seja, a demência ela tem como marca a mais popular, digamos assim, o problema da memória, ou seja, uma perda progressiva para a memória recente e que chama a atenção muitas vezes. Eu falei, olha, doutor, ela esquece que ela falou comigo ontem, mas ela conta com detalhes sobre o aniversário de 10 anos dela. Então, as coisas do passado ficam mais vivas, enquanto as coisas bem recentes passam a ser esquecidas. Uma outra coisa que é importante, é isso que eu acabei de dizer, uma perda progressiva do gerenciamento da própria vida e dos estágios mais avançados até do próprio cuidar de si próprio.
seja higiene e alimentação. E o terceiro fator, que é o caso da avó dela, são o que a gente chama de sintomas comportamentais. Disparado, o sintoma mais comum é depressão, né? E o interessante é o seguinte: depressão na terceira idade é comum, independente da demência. Por quê? É na terceira idade que o ser humano começa a ter perdas. E tem uma coisa que o ser humano não lida muito bem com perdas. Vamos dar mais fácil e comum ou mais difícil. Perda financeira, aposentadoria, viuvez, perda da autonomia, né? Às vezes perda da saúde. A saúde ela pode ser perdida, por exemplo, se a pessoa tem um AVC e fica sequelada, se ela tem um infarto e fica limitada. Qualquer coisa que leve a perda. Uma perda emocional, divórcio, separação, perda de filhos. Na terceira idade, todos esses eventos são mais comuns. E, portanto, a perda leva a uma depressão. A depressão, por si só, é geralmente acompanhada por um distúrbio cognitivo. Entendendo esse distúrbio cognitivo como distúrbios relacionados à perda da memória. Ou seja, você trata a depressão e o distúrbio cognitivo melhora. Agora, você pode ter a depressão como o primeiro sintoma de uma demência. E isso é muito, muito comum. O que vai separar uma coisa da outra, muitas vezes, é o próprio diálogo na consulta. Eu até costumo brincar que aumenta a chance de demência quando, por exemplo, o paciente senta e diz assim: olha, eu só vim à consulta porque a minha neta, o meu marido, a minha esposa, o meu filho insistiu para que eu viesse aqui, porque eu não tenho nada. A chance aí aumenta, porque a pessoa que tem demência ela tem uma autopercepção prejudicada pela própria doença. Quem percebe mais o que está acontecendo com o paciente são os próximos a ele. Você inquirindo sobre a vida do paciente, se existem essas perdas, a maior chance é que seja, não exclui o fato de haver demência também, mas a maior chance é que seja uma depressão primária. Se por acaso é o contrário, ou seja, muitas vezes tem a família toda junto na consulta, preocupada com o paciente. Então a chance maior é que seja depressão como uma manifestação de demência. E geralmente também é isso que aconteceu com a avó dela. Você trata a depressão, mas a memória não melhora. E outros distúrbios comportamentais podem surgir. Então, distúrbios comportamentais, a depressão é mais comum, mas, por exemplo, existem distúrbios do sono, agressividade. Eu costumo dar o seguinte exemplo: o gato vira leão, o leão vira gato. O paciente que foi sempre muito agressivo fica muito tranquilinho. O paciente muito tranquilinho, de repente, fica muito agressivo. Transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, distúrbios comportamentais graves mesmo, como, por exemplo, agressão dentro da família, ou agressão a um vizinho, ou agressão a uma pessoa na rua. Então, esses distúrbios comportamentais fecham, né, o espectro de sintomas da demência. Então, no caso da avó dela, ficou claro que a depressão foi a primeira manifestação da demência. E tem que ser tratado mesmo, né? O tratamento ele é direcionado ao que o paciente precisa. Então, se ele tem um distúrbio comportamental, existem drogas para isso. Se existe, no caso dela, foram os antidepressivos. Se existe já um diagnóstico de demência, existem drogas específicas também para isso. Já a insuficiência social, a gente pode depois conversar sobre isso, e a incapacidade de gerenciamento da vida, eu costumo dizer o seguinte: não vende na farmácia os remédios para essas coisas. E aí é um trabalho com a família toda, né? E, Monique, você quer contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, tipo, de você ter se tornado a cuidadora da sua avó e como que isso se organizou na sua família? Bom, posso contar, não tem problema. É engraçado que a neuro até falou, né? Quando eu cheguei nessa neuro, ela falou para mim assim: olha, você é a primeira, sua avó vai ser minha primeira paciente em que a neta ou um neto cuida.
Aí eu virei e falei assim, porque normalmente são os filhos? Ela falou assim, não, normalmente são as filhas. Ah, não, não é nem o filho homem, é a filha. Então, ela disse que eu sou a única que tem uma neta cuidando. E aí, por que eu que cuido, né? Que é essa é a curiosidade de todo mundo. Porque, assim, a configuração familiar aqui é um pouco diferente. Porque o que aconteceu? Quando eu nasci, eu saí da maternidade direto para casa da minha avó. Então, minha avó que me criou, minha avó praticamente minha mãe, chegou até no divórcio dos meus pais, a minha avó recebeu a minha posse e guarda. Então, a minha avó praticamente me adotou, né? Isso é uma adoção legal. E aí, então, assim, a minha avó me criou, minha avó cuidou de mim. A minha avó é a minha mãe, digamos, não é biológica, mas é minha mãe de fato. E aí, ela já morava comigo quando começou toda a questão, apresentar a doença. E aí, eu até por uma questão de gratidão, que é o que eu falo para as pessoas, a minha avó não tinha a menor obrigação em cuidar de mim quando eu nasci, e a minha avó acabou cuidando de mim por uma questão da minha mãe. Minha mãe escolheu, né? Minha mãe, ela era muito nova, se separou do meu pai muito... Tinha acho que 2 anos de casamento quando eles se separaram. E a minha mãe, por ser muito nova, ela escolheu viver a vida dela e tal. E viver uma vida como se ela não tivesse casado, não tivesse tido filhos. E aí, a minha avó não tinha a menor obrigação em cuidar de mim. Eu falo isso. Então, como ela não tinha obrigação, ela escolheu isso, ela aceitou isso, cuidar de mim, eu acho que o mínimo que eu posso fazer agora é retribuir esse cuidado que ela teve comigo lá atrás, quando eu tinha 1, 2 anos, e hoje eu com 34, é o mínimo que eu posso fazer por ela. E a minha avó tem 2 filhas, a minha mãe e a minha tia. A minha mãe, eventualmente, fica com a minha avó final de semana, quando eu quero sair, quando eu preciso sair. A minha tia não mora no Rio, minha tia mora em Brasília. A minha tia, assim que soube do que estava acontecendo, até porque minha tia também teve umas questões de saúde, minha tia teve síndrome do pânico, e minha tia ficou um tempo ausente, né? E aí, quando a minha tia estava bem e tal, e minha tia soube o que estava acontecendo, a minha tia imediatamente falou assim: eu quero levar minha mãe vou levar minha mãe para minha casa para cuidar dela. E aí a neuro falou assim: olha, eu não autorizo a sua avó a viajar, pegar um avião e ir para Brasília. Aí me explicou toda a questão que tinha de mudança de ambiente. E aí eu falei para minha tia, tia, não dá. E aí a minha tia eventualmente vem no Rio, durante a semana, para eu poder sair, trabalhar, ter a minha vida. Tem uma pessoa que fica durante o dia, durante a noite eu não tenho condições de pagar, porque é adicional noturno, aquelas coisas, enfim. Então, durante o dia tem uma pessoa para ficar com ela. E aí, agora a gente já está se organizando para as férias dessa pessoa. A minha tia vir de Brasília para cá, porque a minha tia, ela não trabalha, ela já tem os filhos criados, então a minha mãe ainda trabalha. Então a minha tia fica mais fácil, ela vir de Brasília para cá e passar um mês de férias aqui, nas férias da moça que cuida da minha avó, ficar fazendo esse revezamento para eu poder sair, trabalhar e fazer as coisas que eu tenho que fazer. A minha vida ficou um pouco mais limitada, é o que eu falo, minha avó me limitou sim, porque hoje eu não posso sair do trabalho e decidir que eu vou para um happy hour e voltar a hora que eu quiser para casa. Eu tenho hora para voltar para casa porque a cuidadora vai embora. Então, eu me limitou, mas ela não me prende, que é o que eu digo para as pessoas. As pessoas sempre falam assim, você está presa com a sua avó. Não, eu só tenho que organizar um pouco mais a minha vida com antecedência, né? Do tipo, amanhã eu vou sair, então ligar para minha mãe e falar assim, olha, mãe, amanhã eu vou para o Rock in Rio, você pode ficar com a minha avó? Posso. Então ela fica e eu vou. Não posso, eu não vou. Então a vida meio que tá assim, nesse sentido. Então foi assim que a coisa se configurou. Por isso que eu cuido da minha avó. Entendi. Mas você tem o apoio das filhas dela, né? Da sua mãe, da sua tia, e acabou que essa é a sua configuração familiar e essa foi a escolha que vocês fizeram para cuidar da dona Antonieta, né?
É, Dona Antônia. Antonieta é a forma como eu chamo ela carinhosa. Ah, tá. E, Dr. David, como é que normalmente o senhor encontra essas configurações familiares e quais são essas opções, assim, obviamente, que as famílias têm, né, para trabalhar com essa logística do paciente, né? Então, como eu falei, tem coisas que vendem na farmácia, tem coisas que você acha a resposta do consultório médico, mas tem coisas que você não acha nem na farmácia, nem no consultório médico para cuidar. E aí eu não estou usando o termo tratar, cuidar do paciente com demência. Então, na verdade, a avó foi a mãe dela. Né? Ela é filha da avó. Né? Não importa qual seja a configuração familiar, o que importa é que haja uma configuração de afeto, de relação, de querer cuidar, de se preocupar. Porque é muito dura a doença, né? Eu costumo dizer, é uma despedida de corpo presente. Cada vez mais a avó dela vai deixar de ser a avó no relacionamento que sempre existiu. Vai ter a presença física, o rostinho, a maneira de caminhar vai ser a avó dela. Mas a avó mesmo, a demência vai levando embora. Né? E aí é exatamente isso. Eu sei, eu imagino, é o que eu vejo. Né? Então, mas não importa, porque o que ela recebeu da avó, ela vai devolver dessa forma, na forma de cuidar da avó dela. Portanto, aí eu já estou definindo tratar e cuidar. Eu costumo dizer também, a parte mais fácil eu faço como médico. É só elaborar uma planilha de medicações, uma planilha de cuidados com relação a exames complementares, cuidar das intercorrências e um esquema de atenção à saúde do paciente e dos cuidadores do paciente. A parte mais difícil é quando o paciente sai do consultório. Ou, numa fase mais avançada, quando eu saio da casa do paciente. Porque chega um ponto em que o paciente não consegue mais ir ao consultório. E aí o médico tem que ir até o paciente. E aí a gente já está começando a falar de coisas mais complexas. Então, no caso da dona Antonieta, ela está recebendo de volta o que ela deu para a neta. Portanto, eu tenho certeza que essa neta não vai deixar faltar nada para ela e vai ter vários obstáculos daqui para frente que eu tenho certeza que ela vai enfrentar. E aí eu já dou um conselho. Tira o certo e errado do dicionário. O que existe em casos como esse, da dona Antonieta, é o seguinte: a gente vai sempre tentar acertar. O máximo que pode dar é errado. E se der errado, a gente tenta outra alternativa. As pessoas têm aquela coisa da consciência. Ai, meu Deus do céu, será que se der esse remédio, ela não vai ficar pior? Ou será que ela piorou por causa do remédio que eu dei? Não. Tira a palavra culpa, tira a palavra certo e errado. O que é importante é ter essa vontade de cuidar e um médico e uma equipe multidisciplinar e de outros especialistas junto do médico para cuidar da avó dela. Por que eu digo isso? Então, por exemplo, com o evoluir da demência, você começa a ter consequências físicas para o paciente. Então, vamos lá, da cabeça para os pés. Primeiro, distúrbios de deglutição nas fases mais avançadas. Vai precisar de um suporte de um fonoaudiólogo. Segundo, esse distúrbio de deglutição pode levar a pneumonias, né? Broncoaspiração de alimentos, infecções respiratórias, e aí o próprio evoluir da demência faz com que o paciente progressivamente vá ficar mais tempo no leito. Isso também leva a uma diminuição da capacidade de se defender do paciente fisicamente, portanto, outras infecções urinárias, respiratórias, de pele, né? Cada vez mais o paciente fica mais dependente. Por que, por exemplo, tem muita infecção urinária? Nós sabemos nos limpar melhor do que ninguém. Quando você precisa de um outro para limpar, para fazer sua higiene íntima, com certeza você não tem mais critério de julgamento. Isso por si só já é uma causa, por exemplo, de infecções urinárias de repetição. Desnutrição, portanto, você precisa ter uma abordagem de uma nutricionista. Fisioterapia, né? Eu já citei, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. E mesmo
E daí em diante, apoio psicológico para a família, né? Para cuidar das crises de relacionamento que existem, né? Eu costumo dizer o seguinte: o filho único, ele tem a sorte e o azar quando cuida de um paciente demente. A sorte é que ele não tem que discutir com ninguém, ele toma decisão. E o azar é que ele está sozinho, é tudo em cima dele. Por outro lado, por exemplo, em famílias com muita gente, quanto mais distante, porque, vamos lá, é da natureza humana, cada um tem sua vida, as famílias hoje, inclusive, territorialmente, estão mais próximas ou mais afastadas. Quanto mais afastado, você tem duas posturas. Aquele de confiar no que está bem próximo e tratando, ou simplesmente a de encher a paciência desse que está tratando com tudo que ele ouve dizer que deveria ser feito. Né? Então ele está desligado do dia a dia, mas ao mesmo tempo fica enchendo a paciência. Tal. Então tem essas duas condutas, que deixa o cuidador próximo à vontade e aquele que enche a paciência desse cuidador. Então tudo isso às vezes o psicólogo ajuda, né? A lidar com todos esses conflitos familiares. Também ajuda o próprio cuidador próximo do paciente. Então, só para se ter uma ideia, as drogas específicas para demência, quando a gente mede o resultado, um dos resultados mais importantes é estresse do cuidador, estresse do familiar próximo, a qualidade de vida do paciente e a qualidade de vida de quem cuida do paciente. Né? Quando você tem a estrutura da dona Antonieta com uma neta-filha, né? Neta-filha próxima, fica bom para o paciente. Agora, vamos lá. A gente vive numa sociedade, dependendo da classe social, quanto mais você desce na classe social, do ponto de vista de suporte financeiro, ou seja, menos recursos você tem. Desde acesso a esse atendimento médico que eu falei, atendimento multidisciplinar, desde possibilidade de adquirir remédios para esse paciente, desde a possibilidade de internar o paciente quando ele tem as intercorrências mais graves. Enfim, é cada vez mais difícil na medida que você desce socialmente. O país, apesar de ser rico, tem muita gente pobre e a saúde pública é bastante deficiente. Nem tudo são más notícias. O Brasil é muito grande e a gente tem nichos de excelência em alguns lugares no atendimento aos pacientes com demência. Mesmo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem uma deficiência grave no setor público, existem iniciativas brilhantes vinculadas a algumas universidades para tratar o paciente com demência. Então, mesmo assim, não é o cuidado universal que a gente gostaria. E para terminar, e vou dar a chance de novo né, para ela falar da avó dela, a institucionalização. Eu costumo dizer o seguinte: até quando você puder, deixa o paciente no lugar dele. Quando o grau de complexidade de atenção ficar muito alto, que você não consegue mais, seja até por falta de estrutura do próprio lugar onde o paciente vive, aí é a hora de institucionalizar. Um outro sinalizador é o seguinte: é quando o paciente já não reconhece aquele lugar como dele mesmo. Então, por exemplo, ela diz assim, o paciente, a dona Antonieta, de repente, de uma hora para outra, diz assim: vem cá, nós não vamos para casa, aqui é a casa da minha mãe. Né? Então, esse é um exemplo de que, se for institucionalizar, isso não será tão lesivo para ela. O que eu quero dizer é que o outro lado também é verdadeiro, que ela falou rapidamente. Na medida do possível, é sempre importante deixar o idoso no lugar dele. Tanto que, quando você interna o paciente idoso, frequentemente, só o fato de ele sair do lugar dele para um outro ambiente que não é o dele, acaba, consequentemente, levando a um quadro chamado de delírio esclerosativo. E existe o delírio hiperativo, o hipoativo, e existe uma oscilação entre os dois. Então, na medida do possível, sempre deixar o paciente no ambiente dele, mas na medida do possível. Monique, o que você pensa sobre isso, assim, né? Como filha, neta enfim, o que você projeta, assim? Bom, vamos falar aqui algumas coisas que o Dr. Davis falou que eu já passei, eu já vivi,
E aí, acho que é importante pontuar. Ponto essa questão que ele falou do filho único, que é a bom e a ruim, e da pessoa que tem muita gente, todo mundo dá pitaco, a família tem muita gente, né? Aqui, por exemplo, a minha avó, ela recebeu, vamos botar assim, durante um ano, o primeiro ano da doença, eu cuidei dela praticamente sozinha. Ninguém se interferia, ninguém sabia, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Quando descobriram o que estava acontecendo, rapidamente todo mundo se aproximou. Minha tia também estava com a questão do quadro dela de síndrome do pânico, então ela estava lá às voltas com a vida dela. Então, ela até entendo o fato dela estar ausente. E aí, pitacos, né? Aí começa pitaco daqui, pitaco dali. Recentemente, a minha avó teve uma queda. Que eu tenho um amigo que é ortopedista, e ele falou assim, Monique, é muito comum nessa fase. E aí ele até virou para mim e falou assim, a sua avó entrou na fase das quedas. E aí a minha avó teve uma queda que ela caiu da cama dormindo. Foi, assim, um caos. A minha casa, o único lugar que não tinha sangue era na varanda e no meu quarto. O restante tudo estava espalhado de sangue, porque ela caiu, levantou e saiu andando pela casa ensanguentada. E aí foi um desespero. Eu liguei pro meu pai. Meu pai, apesar de ser ex-genro, meu pai assim, é como se fosse filho também. Então, meu pai tem todo carinho e cuidado com ela, porque é aquela história, né? Assim que eu digo, a minha avó me cuidou sem a menor obrigação de me cuidar, de cuidar de mim. Então, meu pai sabe disso, porque a ex-sogra dele criou a filha dele, então ele tem um carinho por ela e ele faz o que ele pode por ela. E aí, eu liguei pro meu pai imediatamente, meu pai veio para cá com um carro, botamos a minha avó no carro, levamos para o hospital. Chegou lá, incrivelmente, porque minha avó tem osteoporose, a minha avó só teve 5 pontos na testa e uma costela fraturada. Só. Porque ela era, como disse meu amigo ortopedista, que depois veio aqui avaliar, veio em casa avaliar, ele falou assim, Monique, foi milagre a tua avó não ter quebrado o fêmur em a bacia, porque é onde está a osteoporose da tua avó. Ele falou assim, olha, outro milagre desse não sei se acontece. Então tem que ter todo um cuidado. Então a gente já tomou um cuidado para ela não cair da cama, enfim. E aí, Então, assim, quando eu falei, aí eu comentei, depois desse tombo, com esse tombo, né, eu avisei imediatamente a minha mãe e a minha tia o que tinha acontecido. A minha mãe já começou pelo telefone do trabalho dela falando que, quando eu falei que o hospital tinha liberado minha avó para casa, que era para ela ficar em observação as próximas 24 horas, para ver se não ia ter enjoo, aquela coisa, vomitar, dor de cabeça, né? Porque ela caiu e bateu com a cabeça. E apesar de ter feito uma tomografia e tá tudo bem, né? Tinha que ficar em observação. Aí minha mãe já no telefone, não, porque você tem que brigar aí, que o hospital tem que manter ela internada, porque ela bateu com a cabeça. Eu, não, o hospital não tem que manter ela internada, tem que mandar para casa. Então, porque no hospital o perigo é maior, né? Com infecção hospitalar, aquelas coisas todas. Então, assim, aí a minha mãe, depois disso, minha mãe virou e falou assim, eu até comentei, olha, eu acho que vai chegar um ponto em que a gente vai ter que colocá-la numa casa de repouso, porque vai ficar difícil. E aí a minha mãe imediatamente já falou assim, não aceito, minha mãe não vai para casa de repouso. E aí eu falei assim, realmente, assim, se você não autorizar, ela não vai poder ir para casa de repouso, porque você é filha, legalmente você é filha. Então, sim, né? Então vai ficar difícil. Então já começou assim uma coisa. Eu falei, olha, tem uma amiga minha que teve a mãe, que teve Alzheimer, colocou numa casa de repouso aqui do lado da minha casa. Eu posso ir a pé visitar minha avó todo dia, tomar café da manhã com a minha avó todo dia. E ver como é que a minha avó tá e tal. Não aceito, não tolero. Eu falei, então tá bom, então ok. Então o que eu posso fazer, né? E aí tem esse fato. A minha avó, com relação à casa, né, do reconhecimento da casa, a minha avó desde o início ela não reconhece a casa, cansou de ter aquele comportamento que a minha outra avó também teve, de abrir o armário, arrumar as bolsas e dizer que ia embora porque a casa não era dela. Ela fez isso algumas vezes. E a minha avó também passou por uma outra fase nessa doença, que foi de ficar agressiva logo no início. Ela ficou muito agressiva, principalmente com o espelho. Eu tenho um espelho enorme na minha sala,
que ela chegava, ela não se reconhecia, ela não reconhecia a figura dela no espelho. Uau. E aí ela dizia que tinha uma velha invejosa que estava vestindo a mesma roupa que ela. Porque a velha tudo fazia. Não, era engraçado, era engraçado. Ela chegava e falava assim, essa velha invejosa lá, com a mesma roupa que eu. E ela... E a gente Falando ria. sério. Falando sério e muito brava. Só que assim, Nossa. óbvio que tinha horas que ela ficava agressiva, que ela dizia, eu vou te matar, eu vou te socar. Uau. Com a velha invejosa. Então essa Caraca. hora era perigoso. E aí eu lembro que eu comentei isso com a Neuro virou e falou assim, Monique, bota um contact fosco na frente do espelho para ela até essa fase passar. A fase passou, graças a Deus, a fase passou, mas durou um bom tempo essa fase dela de não se reconhecer no espelho e de querer brigar com a velha invejosa do outro lado que estava com a roupa igual a ela, igual a dela. Então, teve essa fase complicada, uma fase difícil, mas passou. E, então, assim, ela, de reconhecer as pessoas, a única pessoa que ela ainda reconhece sou eu e a cuidadora, as únicas, né? As duas únicas. As filhas ela não reconhece mais, os netos não reconhece, porque, assim, a médica também me explicou. Eu convivo com a minha avó diariamente, a cuidadora convive com a minha avó diariamente, as outras não convivem. Então, assim, a minha mãe, quando chega aqui, se a minha mãe passar muito tempo sem vir, se a minha mãe passar mais, sei lá, um mês sem vir aqui, ela não vai reconhecer a minha mãe quando a minha mãe vier. Se a minha mãe vier toda semana, ela reconhece, mas ela não sabe que é a minha mãe. Ela chega e ela acha que é uma amiga. Ah, minha amiga, quanto tempo que você não veio aqui? Tava com saudade de você. É assim que ela age. E, por exemplo, o meu primo esteve aqui para visitá-la, meu primo que mora em Brasília. Quando meu primo foi embora, eu virei para ela conversou e tudo, e ela, quem é esse rapaz? É o Vinícius e tal, beleza. Quando o Vinícius foi embora, eu virei e falei assim, vó, não sei o que, o Vinícius esteve aqui. Aí ela, o Vinícius esteve aqui? Por que o Vinícius não falou? O Vinícius está chateado comigo. Então ela fica assim, entendeu? Ela sabe que o Vinícius existe, mas o Vinícius esteve aqui. Ela não sabe que o Vinícius esteve aqui. Ela não reconheceu quando ele esteve aqui. Então, ela está nessa fase, mas ela ainda me reconhece. E sobre o apoio psicológico, quando eu cheguei nessa neuro lá em Copacabana, que foi essa neuro que falou, olha, bota um contact na frente do espelho e tal, aquela coisa toda, eu comecei a contar para ela a história e tal. E aí ela virou para mim e falou assim, você sozinha, cuida da sua avó? Fez algumas perguntas para mim. E falou, olha, eu acho que você tem que procurar um apoio, uma rede de apoio, tem grupos de apoio, procura um psicólogo, porque você pode desenvolver a síndrome do cuidador. E aí eu falei, não, mas... Eu falei, imagina, que isso? O que é síndrome do cuidador? Aí ela me explicou sobre a síndrome do cuidador, mas eu falei, não, eu tô ótima, eu tô bem, tô tranquila. Até que um dia eu acordei, isso ano passado, mais ou menos junho do ano passado, eu acordei 4 da manhã com um barulho de água. E eu achei que a minha avó tivesse ido ao banheiro e deixado a bica aberta. Então eu levantei correndo para fechar a bica. Quando eu saio, abro a porta do meu quarto, eu vejo a minha avó em pé, no quarto, de roupa, se urinando. Foi com esse barulho que eu acordei, eu achei que era uma bica. E aí, naquele momento, eu olhei assim, eu comecei... parecia cena de filme. Eu encostei assim na parede, eu comecei a escorregar e ia falar assim, vó, a senhora tá fazendo xixi? Aí ela, eu tô fazendo xixi? Aí, naquele momento, eu falei assim, gente... Eu voltei pra cama, eu botei ela de volta na cama, ela terminou de fazer xixi ali. Eu falei assim, eu não tenho condições de mexer nisso agora, 4 da manhã. Botei ela de volta na cama, deitei na cama para dormir. E aí, quando eu acordei, eu falei assim, eu preciso de um apoio psicológico. Isso para mim foi demais, sabe? Foi forte demais eu ver a minha avó, uma mulher extremamente independente, uma mulher que sempre fez tudo na vida dela, naquele estado, em pé, 4 da manhã no quarto, fazendo xixi de roupa, em pé. E aí eu olhei e falei assim, não, eu preciso de um apoio psicológico. Então eu voltei para terapia, que eu já tinha feito terapia, e hoje eu tenho uma psicóloga que está me dando apoio direto por conta disso. Uma vez por semana estou eu fazendo terapia, para eu não surtar.
Porque se não fosse isso, eu acho que eu já teria surtado. Não, claro, muita responsabilidade, né? E é muito afeto Muito. também. Você não quer ver a pessoa nessa situação, né? É Não normal quer. mesmo. É muito difícil pra gente uma situação dessas, assim. E eu assim, um acordo até que eu já fiz com a minha psicóloga, que a minha psicóloga, ela, vez ou outra, ela me questiona se não está na hora de eu passar o bastão, né? De eu, tipo, tá, não vai pra clínica de repouso, mas vamos botar ela, então, vamos entregar ela para minha tia cuidar, alguma coisa assim. E aí eu falei para minha psicóloga que eu não, enquanto a minha avó me reconhecer, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ela sente falta de mim. Ela pergunta por mim. A cuidadora falou para mim isso, que fala que quando eu saio para trabalhar e tal, eu fico fora, ela pergunta, cadê a Monique? Ela fica perguntando, cadê a Monique? A cada 10, 15 minutos, e ela tem que responder a mesma coisa. A Monique está trabalhando, a Monique está trabalhando, a Monique está trabalhando. E quando eu chego, toda vez que eu abro a porta, eu entro em casa, ela abre um sorriso e fala assim, ah, chegou! Ou então assim, ela chegou, o meu bebê chegou. Então, que legal. enquanto ela me reconhecer, eu não pretendo tirar isso dela, porque eu sei que vai ser difícil. E esse meu amigo, que é ortopedista, ele que cuidou dela nesse tombo, ele falou para mim, ele falou assim, Monique, isso que o Dr. Davis falou, de precisar internar uma pessoa, o idoso com demência, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, a gente tem casos, às vezes, do idoso lá no hospital que eu trabalho, cair, fraturar o fêmur, tem que ficar internado para operar e tal. E isso desespera o idoso, ele entra numa crise muito forte, isso é prejudicial para o quadro dele. E então, se você puder não tirar a sua avó, a neuro tá certo, se você puder não tirar a sua avó do habitat dela, não tira. Mantém ela no habitat. Então, eu estou fazendo de tudo para ela ter, assim, estar no habitat dela enquanto for possível, enquanto der para a gente fazer. Já estou fazendo algumas coisas, como, por exemplo, eu evito algumas saídas com ela. Exame de sangue? Eu vou ter que fazer exame de sangue? Eu pago R$40 para o laboratório vir em casa fazer. Tem o ortopedista, o Cláudio, é meu amigo, é ortopedista. Cláudio, você pode fazer a consulta dela em casa? Posso, faço a consulta dela em casa. Tem médico que não dá, tá bom. Aí eu coloco ela no Uber e levo ela pro consultório. Mas também levar para o consultório é complicado, porque ela fica agitada, ela levanta, e ela quer andar, e ela fica assim, vambora, e ela não reconhece o lugar e fica desesperada. Então, o que eu posso fazer para não estressar, eu faço. Não, tá certo. Você está nesse processo aí, né, nessa fase da doença dela e tentando fazer a vida dela ficar melhor, né? Eu tô tentando dar o mínimo possível de estresse para ela, assim. Uhum. E Dr. Davis, mais alguma assim, consideração que você tem assim, para a gente poder fechar aqui, porque a gente já está aos 45 minutos. Eu queria falar uma coisa interessante. É interessante que ela fala casa de repouso. A casa de repouso é um termo antigo. Né? Antigamente, inclusive, quando não se tinha remédio para tuberculose, você internava nas casas de repouso, às vezes num lugar bem frio, e a pessoa ficava lá, já que não tinha remédio, em repouso, assim como outras doenças que a gente não tinha nem diagnóstico. Então, eu entendo o que ela quis dizer como casa de repouso. Mas depois passou, alguns termos querem dizer a mesma coisa, como casa geriátrica, asilo, né? Essa palavra asilo, então, é mortal. Mas hoje, até pela legislação brasileira, a gente chama de instituições de longa permanência para idosos, ILPI. Que eu vou até discordar do último I, vou explicar por quê. Eu concordo com a instituição de longa permanência. Por quê? Muitas vezes, a própria demência, a doença de Alzheimer, foi descrita numa senhora de 46 anos, em 1904, pelo médico Alois Alzheimer. Então, que foi chamada de demência precoce. Existem outras doenças degenerativas, neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Parkinson em jovem, em que muitas vezes leva à necessidade de institucionalização e ele não é idoso. Então, mas é só para pontuar, né, a casa de repouso que ela se refere seria hoje em dia a instituição de longa permanência. E, importante também dizer o seguinte, um idoso na fase que a dona Antonieta está, ele fica muito restrito à casa. Então, nem muito ao mar,
nem muito a terra. É importante ela ficar no ambiente dela. Por outro lado, é o que a gente chama de isolamento social e falta de interatividade. Uma das vantagens, não estou dizendo que é a vantagem para a dona Antonieta, mas para pensar em casos como a da dona Antonieta, é que quando você institucionaliza, primeiro, você tem a supervisão profissional de perto, de médico, enfermeiro, cuidadores, nutricionistas, toda a equipe multidisciplinar. Segundo, você tem atividades lúdicas e não lúdicas, em que o paciente passa a ter uma rotina diária, ele passa a interagir em diversas atividades com outros pacientes em graus diversos de demência. Enfim, é interessante, muitas vezes, pensar nessa possibilidade, principalmente, não é o caso dela, porque ela ainda é jovem, tem muita saúde, quando o cuidador mais velho, muitas vezes o cuidador é o marido ou a esposa, né? Tem um limite de saúde para cuidar nessa fase da doença. Então é isso. As instituições de longa permanência são, sim, uma boa opção, dependendo de cada caso. Na configuração, né, familiar nada, de cada um, né? Exatamente. Nada em demência, vou voltar ao que eu falei, é o certo e errado. É sempre o tentar fazer o melhor possível para o paciente. Isso aí. Você, Monique, quer fazer alguma consideração final para a gente fechar o bate-papo? Sim, eu acho que até uma coisa que eu já falei para você, né, Mariana, que assim, a gente tem que... É isso que o doutor falou quando começou a abrir quando abriu a live, né? Mostrou o número de brasileiros, o número de idosos nesse país está aumentando, a expectativa de vida tem aumentado, isso é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo, porque, por exemplo, a minha bisavó morreu com 74 anos, a minha avó vai fazer 79 agora em novembro, então a expectativa de vida está cada vez maior e e os casos de demência têm aparecido cada vez mais, né? A minha outra avó morreu com 93 anos. Então, a gente tem que se preparar para isso. Assim, a gente não está preparado, essa é a verdade, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, para cuidar disso, para ser pai dos nossos pais. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho buscado falar isso para os meus amigos, eu tenho buscado falar isso até nas redes sociais, que as pessoas têm que... A gente tem que se preparar para isso, para a velhice dos nossos pais. E é isso. Aí eu queria mostrar ela aqui, que ela está aqui do meu ladinho. Mostrar a minha avó. Cadê ela? Oi, dona Antonieta. Estamos falando da senhora. Obrigada por ser nossa personagem. Ela está aqui do meu ladinho, sentada aqui. Na parte da manhã ela fica mais assim quietinha. Na parte da tarde é que ela se agita. Depois do almoço ela começa a andar pela casa. E aí anda muito. Como ela anda? Ela não fica quieta. Mas é isso, assim. Era basicamente isso. Eu acho que é o recado final que eu tenho para dar para as pessoas ficarem mais conscientes e se prepararem para serem pais dos nossos pais. Poxa, Monique, foi muito incrível a sua participação. Acho que esse bate-papo foi muito bacana. Eu vou tentar baixar ele aqui agora e depois, mais tarde, disponibilizar ele no nosso YouTube, para você também, para a gente poder depois dar uma divulgada, porque eu acho que esse bate-papo igual você falou, é essencial. A gente precisa se preparar para cuidar dos pais, né, dos nossos pais, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos idosos. Quero te agradecer demais, viu, querida? Eu também quero agradecer todo mundo que participou e, enfim, que a gente consiga fazer mais bate-papos como esse e conscientizar as pessoas. Boa Tá sorte. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, Mariana, porque assim, eu gosto de falar. Qualquer oportunidade que tiver para falar sobre esse assunto, eu estou super à disposição. Muito obrigada, Monique. Eu vou encerrar aqui, então. Depois a gente se fala. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.